Tá, então vamos para o exercício 3 da seção 1 do capítulo 1, que diz o seguinte: seja X um subconjunto não vazio de números naturais que satisfaz essa propriedade aqui. Ou seja, para cada par de elementos m e n pertencentes ao conjunto X, eu tenho que a soma desses elementos também pertence ao conjunto X. E reciprocamente, se eu tomar um m pertencente ao conjunto X e outro elemento do conjunto X, que pode ser escrito como a soma de m mais um natural n, eu tenho, portanto, pela recíproca, que esse natural n também pertence ao conjunto X. Tá? Então você vê que, por exemplo, se eu tivesse que o 2 e o 3 pertencem a esse conjunto X, por essa implicação aqui, eu teria que o 2 mais 3, ou seja, o 5, também pertenceria ao conjunto X. E reciprocamente, se eu tivesse, por exemplo, que o 2, então tomando esse m aqui igual a 2, e o 10 pertencessem a esse conjunto X, como você pode escrever o 10 como sendo 2, que é o m, mais 8, então eu teria que esse n aqui é igual a 8, e por essa recíproca eu teria, portanto, que o 8 também pertence ao conjunto X. Então você vê que o conjunto X tem essa propriedade bem peculiar, né? Então, para cada par de elementos do conjunto X, você pode concluir uma dessas duas coisas aqui. E nessas condições, ele pede para você provar que existe um K pertencente aos naturais, tal que o X é o conjunto dos múltiplos de K. Tá? Então vamos lá. Bom, então veja que o exercício está pedindo para você provar que o X é o conjunto dos múltiplos de K, ou seja, que existe um K pertencente aos naturais, tal que o X pode ser escrito dessa forma aqui. E aqui você vê que se eu fizer o n variar no conjunto dos naturais, eu vou obter exatamente os múltiplos de K. Bom, então no fim das contas eu estou querendo mostrar que esse conjunto X que satisfaz essa propriedade aqui é igual a esse conjunto dos múltiplos de K. E uma forma eficiente de você mostrar que dois conjuntos são iguais é você mostrar que eles estão contidos um no outro, ou seja, que o X está contido nesse conjunto dos múltiplos de K e que esse conjunto dos múltiplos de K está contido no X. Então essa vai ser a minha estratégia para fazer a demonstração. Bom, primeiramente veja que esse conjunto X aqui, por ele ser um subconjunto de números naturais que é não vazio, então eu posso garantir, pelo princípio da boa ordem, que ele possui um menor elemento K. Caso você não se lembre, o princípio da boa ordem é o primeiro teorema que o Elon demonstra lá no livro, que diz o seguinte: sempre que eu tenho um subconjunto de números naturais que é não vazio, que é o caso desse conjunto X aqui, então eu posso garantir que ele possui um menor elemento, que aqui eu estou chamando de K. E aqui você vê que esse K vai ser justamente o K do conjunto dos múltiplos de K que ele está pedindo para a gente fazer a demonstração. Bom, então como eu falei para vocês, a minha tática para fazer a demonstração vai ser mostrar que o conjunto dos múltiplos de K está contido em X e que o X está contido nos múltiplos de K. Então esse conjunto aqui dos múltiplos de K eu chamei de A, e o meu objetivo agora é mostrar que esse A está contido no conjunto X. Bom, então veja que já temos K pertencente a X, porque esse K aqui ele é justamente o menor elemento do conjunto X que eu garanti a existência aqui pelo princípio da boa ordem. Então, supondo que Kn pertence a X, vamos mostrar que o Kn mais 1 também pertence ao conjunto X. Caso você não tenha percebido, o que eu fiz nessa parte aqui foi aplicar o axioma de indução, que é o terceiro axioma de Peano, que você encontra lá na primeira página do livro. Bom, por que é que eu estou aplicando o axioma de indução aqui? Pelo seguinte, eu estou querendo mostrar que o Kn pertence a X para todo n pertencente ao conjunto dos naturais. Então você veja que eu estou querendo provar uma propriedade que diz respeito a números naturais. E uma forma muito interessante que você tem de demonstrar propriedades que dizem respeito a números naturais é o axioma de indução.
Então, no fim das contas, como é que eu posso provar isso aqui? Eu posso mostrar que isso aqui vale para n igual a 1, e depois eu posso supor que vale para n e usar isso para mostrar que vale para n mais 1. E você veja que é justamente o que eu fiz aqui. O caso n igual a 1 é o caso em que eu vou ficar só com k. E a gente já tem que o k pertence a x pelo princípio da boa ordem, né? Esse k aqui é o menor elemento do conjunto x que eu tomei pelo princípio da boa ordem. Então, supondo que vale para n, ou seja, supondo que o kn pertence a x, o meu objetivo agora é mostrar que vale para n mais 1, ou seja, que o k, n mais 1, também pertence ao conjunto x. E veja que, de fato, o kn mais 1 pertence ao conjunto x, por conta dessa propriedade aqui, que o enunciado disse que o conjunto x possui. Por quê? Como o kn pertence ao conjunto x, pela nossa hipótese de indução, e como o k pertence ao conjunto x, pois ele é o menor elemento do conjunto x, que eu tomei aqui pelo PBO, eu tenho por essa propriedade que o kn mais k vai pertencer ao conjunto x. Só que o kn mais k, quando você coloca o k em evidência, ele é justamente o kn mais 1. Então, como o kn mais k pertence ao conjunto x por aquela propriedade lá que o conjunto x possui, que é exatamente o que eu escrevi aqui, né? Como o kn e o k pertencem ao conjunto x, por aquela propriedade eu tenho, portanto, que o kn mais k também pertence ao conjunto x. Só que o kn mais k é justamente esse cara aqui. Ou seja, eu tenho que o kn mais 1 pertence ao conjunto x, e por indução eu tenho que os múltiplos de k pertencem a x para qualquer natural, né? Para qualquer número natural você tem que o múltiplo de k vai pertencer ao conjunto x. Portanto, segue por indução que o A está contido em x, ou seja, que os múltiplos de k pertencem a x. Mas veja que isso não é suficiente para você mostrar que esse conjunto x é exatamente igual ao conjunto dos múltiplos de k, que é o que ele está pedindo aqui no enunciado. Né? Para você provar que o conjunto x é o conjunto dos múltiplos de k. E o que eu acabei de mostrar é que o conjunto dos múltiplos de k está contido em x. Mas, eventualmente, eu posso ter outros elementos do conjunto x que não sejam múltiplos de k. Então, por exemplo, imagine que eu pegue o conjunto dos múltiplos de 2. Então, você tem nesse conjunto todos os múltiplos de 2. Né? Você tem o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim sucessivamente. E imagine que eu coloque o 3 nesse conjunto. A partir do momento que eu coloco o 3 nesse conjunto, esse conjunto não é mais o conjunto dos múltiplos de 2. Então você veja que, apesar de eu ter mostrado que todos os múltiplos de k pertencem ao conjunto x, eventualmente eu posso ter outros elementos do conjunto x que não sejam múltiplos de k. Então qual que vai ser minha tarefa agora? Eu vou tomar um elemento arbitrário do conjunto x e eu vou mostrar que esse elemento necessariamente é um múltiplo de k. E aí, com isso, a gente vai poder concluir que esse conjunto x é exatamente o conjunto dos múltiplos de k. Tá, então vamos lá. Resta provar agora que o conjunto x só possui elementos dessa forma. Isto é, se tomarmos um elemento qualquer do conjunto x, então esse elemento certamente é um múltiplo de k. Então seja M um elemento qualquer do conjunto x. E aí você veja que o meu objetivo a partir de agora é mostrar que esse M certamente é um múltiplo de k. Ou seja, que existe um Q pertencente aos naturais, tal que esse M pode ser escrito como Q vezes K. E veja que uma forma interessante que eu tenho de mostrar isso aqui é eu fazer a divisão desse M por K. Porque aí, se ele for realmente um múltiplo de K, quando você faz isso aqui, você vai cortar esse K com esse K aqui e vai sobrar somente o Q, que é um número natural. Bom, mas aí você pode fazer o seguinte protesto. Como a gente ainda não definiu o conjunto dos racionais, você ainda não pode fazer divisão. E, bom, isso é verdade. Mas a gente viu no exercício anterior o caso da divisão entre números naturais, que é a divisão euclidiana, que é isso que eu escrevi aqui. O que é que a gente viu no exercício anterior, né?
A gente viu que se eu tiver dois naturais, m e k, onde o m é maior do que o k, e você vê que isso é verdade, porque esse k aqui, ele é o menor elemento do conjunto x, como a gente já viu, e esse m eu estou tomando ele pertencente ao conjunto x, então de fato eu tenho que esse k é menor do que o m. E a gente viu no exercício anterior que quando isso acontece, eu tenho duas possibilidades. Ou esse m vai ser múltiplo de k, que é esse caso aqui, ou existem q e r pertencentes aos naturais, tal que o m pode ser escrito nessa forma aqui, né? Ou seja, o m como sendo o qk mais o r. Bom, mas veja que se acontecer isso aqui, então eu já tenho esse m que eu estou tomando aqui no conjunto x como um múltiplo de k. Então ele pertence àquele conjunto A, que é o conjunto dos múltiplos de k que eu defini aqui na página anterior. Então você vê que se acontecer essa primeira opção aqui, lá da divisão euclidiana, que a gente provou no exercício anterior, então eu já tenho que o m é o múltiplo de k, e portanto o x está contido em A, onde o x é igual a A, que é o que a gente queria provar. Bom, mas e se não acontecer esse caso do m ser múltiplo de k? Né? E se acontecer esse caso aqui, em que eu tenho um resto diferente de zero? Bom, nesse caso a gente vai ter o seguinte. O meu objetivo vai ser mostrar que esse caso aqui me gera uma contradição. Porque se eu estou querendo mostrar que o m é um múltiplo de k, então quando eu faço a divisão inteira de m por k, isso vai me gerar um resto igual a zero. E veja que esse caso aqui é justamente o caso onde eu tenho um resto diferente de zero. Então o que eu quero mostrar na verdade é que esse caso aqui não pode acontecer. E aí pela divisão euclidiana eu vou concluir que uma vez que esse caso aqui não pode acontecer, então acontece esse caso aqui, ou seja, que o m é múltiplo de k, que é o que ele está pedindo para a gente provar. E veja que, de fato, esse caso aqui não pode acontecer. Porque se acontecesse esse caso, como o m pertence a x, eu teria, portanto, que o qk mais r pertence a x. E por aquela propriedade do conjunto x que a gente viu no enunciado, o que é que significa uma soma pertencer ao conjunto x, uma vez que essa primeira parcela também pertence ao conjunto x? Você pode concluir que esse n aqui, né, ou seja, a segunda parcela da minha soma, também pertence ao conjunto x. Então, por essa propriedade, se eu tivesse que vale esse caso aqui, como o m pertence a x, eu teria que o qk mais r pertence a x, e como o qk pertence a x, que é o que a gente mostrou na página anterior, né, eu mostrei aqui que o conjunto dos múltiplos de k está contido em x, ou seja, o kn pertence a x para qualquer n natural. Em particular, o meu qk, uma vez que esse q é um número natural, pertence ao conjunto x. E se essa soma aqui pertencesse ao conjunto x, eu teria, portanto, que o r também pertence ao conjunto x. E isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque como aqui eu tomei a divisão euclidiana de m por k, pelo exercício anterior, a gente viu que quando acontece esse caso aqui, em que o resto é diferente de zero, esse r sempre vai ser menor do que o k. E o que é que significa o r pertencer a x? Significa que o r é maior do que o k, porque o k é o menor elemento do conjunto x, que é o que a gente viu na página anterior pelo princípio da boa ordem. Eu já tinha visto que esse k aqui é o menor elemento do conjunto x. Então, uma vez que esse r pertence ao conjunto x, eu tenho que esse k é menor do que o r. Só que pela divisão euclidiana, que a gente já provou no exercício anterior, eu tenho que esse r vai ser sempre menor do que o k. Tá? Então, por isso que é uma contradição. Tá, então você veja que nesse caso em que eu supus que o resto é diferente de zero, eu cheguei numa contradição, significando, portanto, que esse caso aqui não pode acontecer. Então, pela divisão euclidiana, eu tenho que acontece esse caso aqui, em que o m é múltiplo de k, que é exatamente o que eu queria provar.
Tá? Então, como esse caso aqui me gerou um absurdo, segue que o M é um múltiplo de K, que é exatamente o que a gente queria provar.